Amém, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, estarmos na casa dEle. Que bom que o barulho da chuva diminuiu, e assim a gente não precisa ficar muito preocupado, né? Se os irmãos estão conseguindo também ouvir a gente. Graças a Deus por essa interferência que já passou, não é? Tem outras que nós estamos debaixo de uma unção, de uma autoridade do Espírito Santo de Deus nessa noite, para que nenhuma interferência venha impedir aquilo que Deus quer realizar nessa noite, na minha vida e na tua vida também, amém? Então, eu queria que você se perguntasse nessa noite, qual seria a sua expectativa ao estar aqui nessa noite? Qual a expectativa do seu coração? Qual a expectativa que você tem ao vir ao culto nessa noite, a vir para essa reunião? Vamos perguntar, vamos tentar responder essa pergunta? Qual é a sua expectativa? Responda para você mesmo. Nós temos um grande privilégio, irmãos. Nós temos um privilégio de servirmos ao Senhor nesse tempo, um tempo onde Deus está nos chamando a uma profundidade, a uma experiência maior, uma experiência mais profunda com a presença dEle. É um tempo da gente se alinhar com a vontade de Deus e a gente entender que nós somos privilegiados por vivermos nesse tempo que é o tempo da graça de Deus, não é? Na plenitude dos tempos, conforme nós entendemos pela palavra de Deus. Irmãos, eu ainda estou assim, sob o efeito de tudo aquilo que nós ouvimos antes, durante, depois do Congresso das Mulheres, o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, o que nós aprendemos nesse tempo. E eu queria conversar com vocês e a gente pensar sobre alguns textos da Palavra de Deus, que falam sobre a presença de Deus e mais especificamente sobre a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Nós já ouvimos hoje falando sobre curas, irmãos testemunhando. Eu acho que o nome do filhinho da Alessandra é Israel, o Israel, né? E a Clara, o que oraram, né? E o Senhor manifestou a sua glória, o seu poder. E eu queria conversar com vocês sobre isso, que esse Deus que manifesta a sua glória, né? Fazendo um céu ficar azulzinho, Ele está aqui nessa noite, amém? Para manifestar a sua glória, o seu poder na sua vida. Eu não sei qual é a sua expectativa, porque a expectativa do Israel era ver um céu azul, a expectativa da Clara era ver o incêndio sendo apagado, né? Mas qual é a expectativa do seu coração? Então essa palavra, que eu pretendo ser bastante objetiva, Deus vai me ajudar. Essa palavra, ela vem, né, para dizer para a gente que Deus ainda manifesta a sua glória no meio do seu povo, na vida daquele que clama, na vida daquele que ora. Mas é diferente Deus manifestar a sua glória, manifestar a sua presença, de quando nós realmente apenas entendemos que Deus está presente, não é? Todos nós que estamos aqui, eu acredito que todos nós que estamos aqui, acreditamos que Deus está presente nesse lugar. Pode ser que todos acreditem, amém? Mas talvez, né, nem todos nós reconhecemos a presença de Deus. E talvez apenas alguns de nós já percebemos, já experimentamos, irmãos, a manifestação da presença do poder de Deus nessa noite, né? E esse tema que o nosso congresso trabalhou me levou a pensar muito sobre essa questão, que não é algo que a gente não saiba, que a gente nunca ouviu falar, mas é algo que a gente precisa tentar, entre o que é a gente entender que Deus está presente e o que é a gente experimentar a manifestação da presença de Deus. Porque a manifestação da presença de Deus é sempre acompanhada do seu poder e da revelação da sua glória. Então Deus deseja manifestar a sua presença na nossa vida. Deus deseja manifestar a sua presença numa reunião como essa, de um domingo, de um culto, de uma reunião de adoração. Deus deseja manifestar o seu poder, a sua glória. Então não basta a gente saber que Deus está presente. Deus quer manifestar a presença dEle. Nós também queremos que Deus manifeste a presença dEle. Amém? Uma coisa a gente saber, quando eu ouvi aqui a irmã falando do Israel e da Clara,
Eu lembro que há muito tempo, eu senti uma forte dor de cabeça. Eu era bem pequena, não tinha mais do que 7 anos, e a mamãe chamou o papai para orar por mim. E eu me lembro da minha admiração, da minha perplexidade, quando o papai acabou de orar por mim, porque a dor que estava me fazendo, assim, literalmente rolar no sofá de um lado para o outro, de muita dor que eu sentia, aquela dor desapareceu imediatamente. Não sei nem se foi junto com a oração, porque quando o papai acabou de orar, e ele era bem objetivo nas suas orações, quando ele acabou de orar, eu estava completamente sem dor. E isso me fez entender que existia um Deus. Eu sabia que existia um Deus, mas esse Deus que existia ainda não havia manifestado a presença e o poder dele na minha vida de uma forma pessoal. E você que está aqui, você pode me entender, porque muitos de nós estamos aqui, teríamos experiências para contar acerca de um dia que Deus manifestou o seu poder, a sua glória na nossa vida. Não é verdade? Que chamou a sua atenção, que te atraiu, que te chamou para perto. Porque, na verdade, nenhum de nós podemos conhecer a Deus se Deus não tomar a iniciativa de se revelar a nós. Se nós estamos aqui, se nós estamos crendo e vivendo na presença de Deus, se nós conhecemos ao Senhor, é porque um dia, talvez você se lembre desse dia, Ele decidiu se manifestar a sua presença em nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas essa manifestação dessa presença inicial, segundo a palavra de Deus, e eu quero pedir já que os irmãos abram na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, segundo a palavra de Deus, essa manifestação da presença, ela não se limita àquele dia, àquele momento, né, onde a gente conheceu Jesus, onde os nossos olhos foram abertos, onde o véu foi removido da nossa vida, e a gente pôde realmente entregar a nossa vida ao Senhor, e nós nos convertemos a Ele. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17 e 18, eu quero ler com vocês. Diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você pode dizer que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade? Amém? Não é preciso a gente se lembrar que o Espírito do Senhor não está num templo como esse. O Espírito de Deus não está em templos feitos por mãos humanas, né? Por mãos humanas. Mas o Espírito do Senhor, ele está presente na vida daquele que o recebe, na vida daquele que crê. O Espírito de Deus está presente na sua vida? Amém? Glória a Deus, nós reconhecemos a presença do Senhor. Nós reconhecemos a presença do Senhor pelo seu Espírito. Aqui na palavra de Deus diz que o Senhor se manifesta em nossa vida, e essa manifestação, ela é crescente e contínua, né? Ela não é como aqui nesse contexto está falando de como a presença de Deus se manifestava numa época em que Moisés, por exemplo, ele recebia ali a visitação do Senhor, e aquela glória, aquela manifestação da presença era algo passageiro, era algo transitório, não é? Porque o brilho do rosto dele se desvanecia, mas a glória que nós recebemos, a presença do Espírito Santo, é algo que opera em nós de forma contínua e de forma crescente. Então a gente não pode, meus irmãos, ficarmos limitados, né? Talvez você se lembre, e eu também me lembro do dia em que o Senhor me chamou, que o Senhor me atraiu, e nós glorificamos ao Senhor por esse dia, por essa experiência. Mas toda experiência genuína, irmãos, de encontro com o Senhor e manifestação da glória e do poder de Deus, vai gerar outras experiências sucessivas de manifestação da presença de Deus. Então, irmãos, a gente vê na palavra de Deus, eu queria lembrar com vocês, rapidamente, quantas vezes nós lemos na palavra que Deus se manifestou, né? Deus se manifestou a Abraão, Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Deus falou: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo para Abraão, na aliança que ele fazia com Abraão, que
se Abraão andasse na presença dele, se Abraão tivesse relacionamento com ele, a palavra de Deus diz que a presença de Deus na vida de Abraão iria trazer perfeição, iria trazer aperfeiçoamento, iria trazer direção. Então ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então quando o Senhor ele se manifestava a Abraão ali, através de Abraão, ele disse que faria nascer e crescer um grande povo. Né? E esse povo também, ele aconteceu, né? O Senhor foi cumprindo a sua promessa, e eu estou sendo bem resumida, mas os irmãos me acompanhem. Quando o Senhor também se manifesta na vida de Moisés, usando Moisés para libertar o povo ali do Egito, tirando aquele povo que era descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, tirando aquele povo ali do Egito, fazendo maravilhas ali no meio daquele povo, manifestando a presença. O Senhor disse a Moisés, então, revelou a Moisés que ele queria que a presença dele fosse mais próxima àquele povo, que houvesse uma forma daquele povo adorar a ele. Então o Senhor orienta Moisés a construir o que nós conhecemos como tabernáculo, né? Que era um momento ali de adoração, era um lugar onde o povo ia de alguma forma adorar o Senhor, mas ainda nesse tempo, ainda sob a forma de um tabernáculo, onde o Senhor se manifestava, a glória de Deus se manifestava apenas num lugar específico e para algumas pessoas específicas, que eram os sacerdotes. Naquela época, ainda era limitada a presença de Deus, ainda era algo restrito, ainda era algo transitório e passageiro. Mas a Bíblia vai ensinar a gente, vai falar com a gente que veio Jesus na plenitude dos tempos. E Jesus veio inaugurar um tempo, que é o tempo em que nós estamos desfrutando hoje. Um tempo, né, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João vai dizer, revelado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, né, que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. E não é difícil a gente perceber como Jesus manifestou a glória de Deus. O autor aos Hebreus, ele diz inclusive que Jesus é a expressão exata de quem é Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele revelou Deus de uma maneira especial, de uma maneira ampliada, com relação à revelação e à manifestação da glória de Deus na época daqueles heróis, daqueles homens, né, do Antigo Testamento. E às vezes nós lemos as experiências de Moisés, né, as experiências de Gideão, as experiências de Isaías, quando viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, e nós nos alegramos de ver como Deus, ele se manifestava, ele se revelava na vida dessas pessoas. E às vezes nós podemos ficar até saudosos, ou quem sabe até um pouco assim, entristecidos, porque a gente não vê mais esse tipo de manifestação que a Bíblia fala, os teólogos chamam de teofania, né? Mas hoje, irmãos, o que eu quero lembrar aos irmãos é que nós estamos vivendo num período de uma graça, de um favor de Deus, onde a glória de Deus, ela não se manifesta em alguns lugares específicos. Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar o valor da glória que nós carregamos, porque Deus é tão maravilhoso, ele tem sido tão gracioso, que ele não determinou alguns lugares para manifestar a glória e o poder da sua presença. Esse poder e essa glória ele compartilha comigo e com você, ele compartilha com Israel, ele compartilha com a Clara, ele compartilha com você que está aqui nessa noite. Eu não sei como é que você está aqui, como é que você chegou, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele quer compartilhar com você da sua glória, da sua presença. Esse Deus, ele quer se revelar a você de uma forma ampla, de uma forma aumentada, de uma forma ampliada, talvez como a gente não conhece ainda. O Senhor quer se manifestar, por isso Oséias fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo da glória, amém? Um tempo da manifestação da glória e do poder de Deus. Nós não nascemos na época de Abraão, nós não nascemos na época de Moisés, nós nascemos, depois que Jesus veio inaugurar um ministério excelente. A Bíblia diz que Jesus obteve um ministério excelente, mais excelente, de uma superior aliança e de superiores promessas. E essas promessas dizem respeito à minha vida e à tua vida. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando, a maioria de nós já sabe, já ouviu, já estudou. E por que nós precisamos falar? Como Paulo diz a Timóteo, eu vou repetir, Paulo falou, eu vou repetir essas coisas para que você não esqueça, para que a gente não perca, para que a gente não perca de vista aquilo que nós carregamos. Nós somos templos, moradas do Espírito Santo. O Espírito da glória de Deus habita na minha vida e na tua vida, e Ele quer nos levar a experimentar uma manifestação da glória e do poder de Deus, além do que nós temos experimentado. Você pode dizer amém? Então nós somos muito privilegiados por vivermos esse tempo. Vivemos um tempo de uma aliança não feita com base em sacrifício de animais, em sangue de animais, mas num sangue precioso de Jesus Cristo, que verteu o seu sangue para nos remir, para nos salvar, para nos conectar com a glória e com a graça de Deus. Nós estamos conectados com a glória de Deus, e é preciso que nós entendamos e a gente tome posse. Sabe, irmãos, é preciso que essa revelação, que é uma revelação da palavra, que não é novidade para nenhum de nós, ela venha cair no nosso espírito e a gente viva a partir dessa revelação. A gente viva todas as superiores promessas dessa aliança que Jesus fez conosco através do sangue que foi vertido ali na cruz. Você pode dizer amém? E eu penso, irmãos, que é tempo da gente atentar, porque às vezes nós estamos apenas conformados de saber que onde o Senhor está, que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor é onipresente. Deus realmente é onipresente, Ele habita em todos os lugares. Mas sabe, esse Deus é tão amoroso, Ele é tão interessado na minha vida e na tua vida, que Ele não quer apenas que eu saiba e você saiba que Ele está presente em todos os lugares. Ele quer que você e eu experimentemos a glória da presença dEle. A presença de Deus tem a ver com a sua glória e com o seu poder. O que acontecia na época desses heróis da fé, desses homens do Antigo Testamento, dessas pessoas que viveram nessa época? Quando o Senhor manifestava a sua presença, algo sobrenatural acontecia. E quando o Senhor manifestou a sua presença na minha vida e na sua vida, algo sobrenatural aconteceu. A começar pelo coração de pedra que Ele tirou e colocou um coração de carne para que a gente o conhecesse. Ele soprou sobre nós, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Amém? Algo sobrenatural está acontecendo agora. Talvez enquanto você ouve essa palavra, na medida em que você abriu o coração, algo sobrenatural pode acontecer na minha vida e na tua vida, porque estamos debaixo, irmãos, de uma unção de Deus nesse lugar. Estamos debaixo de uma unção do Espírito Santo aqui. E nós vamos entender que a palavra de Deus diz que o Senhor se manifestou através aos nossos pais, Hebreus fala aos pais pelos profetas, mas agora Ele tem se revelado através do Filho. E nós vemos nas páginas do Evangelho, nós encontramos Jesus se revelando. Eu quero ler, por exemplo, com vocês, eu quero ler aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, dentre os muitos encontros, dentre as muitas manifestações do poder e da glória de Deus, nós encontramos aqui quando Jesus, Ele está ali convocando os discípulos, chamando os discípulos para seguirem a Ele. E Ele encontra aqui no capítulo 1, irmãos, no versículo 43. Eu vou ler essa passagem com os irmãos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos nessa passagem algo muito precioso, porque quando Jesus estava ali se revelando o próprio Filho de Deus, mas quando André, falou para Filipe, falou para Natanael: achamos aquele a quem Moisés escreveu, todo animado, achamos a Jesus o Nazareno, a quem se referiram os profetas, Natanael falou: como assim, Filipe? Que negócio é esse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando ele disse isso, Filipe disse a ele: vem ver. É preciso a gente provar da presença. É preciso a gente ver a Jesus. Com os olhos da fé nós podemos contemplar Jesus. Nós podemos contemplar a glória de Deus. É isso que Paulo está afirmando aqui em Coríntios. Com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. O que quer dizer isso? A visão de Jesus, a revelação de Jesus, através do seu Espírito, vai trazer efeitos para a nossa vida. Toda revelação, toda vez que Jesus manifesta o seu poder, a sua glória, toda vez que Jesus ele manifesta a sua presença na vida de alguém, algo acontece na vida dessa pessoa. E quando nós lemos aqui, nós vemos que quando Jesus se manifestou a Natanael, algo aconteceu. Ele disse: agora eu sei, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele ficou maravilhado, mas Jesus falou: porque eu te disse que eu te conheço, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. E Jesus está falando: coisas maiores do que esta verás. Povo de Deus, igreja do Senhor, eu vejo Jesus falando para nós nessa noite: coisas maiores do que esta que nós temos vistos, nós vamos ver, amém? Por quê, irmão? Porque a manifestação de Deus na nossa vida é de glória em glória. Não é uma glória limitada, não é uma glória passageira, não é uma glória que eu experimentei quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que eu encontrei com Jesus. Não é a glória que você experimentou apenas naquele momento, é uma glória que ela se renova, ela aumenta, amém? Ela aumenta, porque Deus é um Deus de abundância, amém? Ele disse: aquele que vem a mim, eu vou fazer com que ele tenha uma vida abundante, O ladrão não vem senão roubar, matar, destruir, mas Jesus disse: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, nós precisamos tocar na glória de Deus, nós precisamos experimentar a glória de Deus, e isso vai de acordo com a expectativa do nosso coração, com aquilo que nós cremos. Quando o Senhor se manifesta na nossa vida, e talvez você possa agora avaliar o seu coração, avaliar a sua caminhada com Deus, e perceber o quanto Deus tem se manifestado, qual é a medida da glória de Deus na sua vida. Nós podemos perceber através da revelação que nós temos recebido. Todas as pessoas a quem Deus se manifesta, quando a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta na vida de alguém, uma coisa que nós percebemos, que há como resultado dessa manifestação, uma revelação que se dá em 3 sentidos. Quando Jesus se manifestou a Paulo ali na estrada, no caminho para Damasco, a Bíblia diz que um resplendor, uma luz muito forte cercou a Paulo, e ele caiu ali. Quando ele caiu prostrado, ele disse: quem és? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe, há uma revelação de quem é Deus. Paulo perseguia Jesus porque não sabia quem era Jesus. Mas do momento em que nós sabemos quem é Jesus, nós passamos a ter uma atitude diferente com relação à presença de Jesus. Quando nós sabemos quem é Jesus, nós passamos a ter uma atitude diferente. Nós passamos a ter uma vida diferente. Porque a presença, a manifestação da presença de Deus, ela traz revelação, irmãos. Ela revela pra gente quem Deus é.
mas ela revela também todas as pessoas, irmãos, que receberam uma revelação da parte de Deus. Elas perceberam quem elas eram, elas perceberam o estado em que elas estavam vivendo, a condição que elas estavam vivendo. Assim foi na vida de Paulo, assim foi na vida de Isaías, assim foi na vida de Natanael, assim foi na minha vida e na tua vida também. Nós percebemos onde nós estávamos e nós clamamos pela misericórdia de Deus, porque nós percebemos que estávamos mortos, que estávamos sem Deus, e nós sabíamos, nós entendemos que não dava para continuar vivendo do mesmo jeito em que a gente se encontrava. Quando o Senhor se revela a nós, além da manifestação de quem Ele é, nós percebemos, nós reconhecemos quem nós somos. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, que ainda não conhece a Jesus, que assim como ele viu Natanael embaixo da figueira, mesmo antes de Natanael ver, Jesus vê você, Ele sabe onde você está. Não talvez, eu não estou dizendo, não estou me referindo com relação ao lugar físico onde você está. Talvez eu não esteja propriamente dizendo que o Jesus sabe qual é o teu endereço. Jesus sabe onde você trabalha, Ele sabe de tudo isso. Mas Jesus sabe onde você está na sua caminhada espiritual. Jesus sabe onde você está na sua condição espiritual. Jesus sabe onde você se encontra. Jesus te vê. Eu queria que você me ajudasse, dizendo para alguém que está aqui nessa noite, que precisa entender que Jesus te vê. Jesus vê você onde você está. Jesus contempla você onde você está. E o convite de Jesus para você nessa noite é o mesmo que Ele fez para Natanael. Vem e vê, provai e vede, o Senhor é bom. Diga para alguém que está do teu lado, diga, provai e vede. Nós precisamos provar, nós vamos ver que o Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, podemos declarar, o Senhor é bom, e Ele é bom para todos aqueles que o buscam, amém, meus irmãos? Foi isso que Natanael experimentou. E é isso que nós experimentamos quando a gente vem a Jesus, quando a gente não resiste, quando Jesus vence as nossas resistências e nós não resistimos ao apelo do Espírito Santo. Além da revelação que há da presença de Deus, quando Jesus se manifesta, o poder de Deus se manifesta na nossa vida, nós somos também transformados, irmãos. A transformação do nosso ser, a transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter é algo que acontece simultaneamente, a manifestação da presença de Deus. Por isso Paulo falou que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. É de glória em glória, nós somos transformados pela glória do Senhor, na sua própria imagem, como pelo Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. Quanto você tem sido transformado pelo Senhor? O quanto você tem experimentado essa transformação? O quanto você tem experimentado a mudança nos seus hábitos? O quanto você tem desejado se achegar a Deus, ouvir ao Senhor, encontrar Jesus, ter encontros com Ele, às vezes no seu secreto, lá no seu quarto? Quanto você tem desejado? O quanto você tem ansiado pela glória de Deus? Existe um salmo que diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Quando entrarei e estarei diante da tua face? Esse salmista está dizendo que ele estava com saudade dos átrios do Senhor, ele estava sentindo falta da presença de Deus. Irmãos, não é novidade que a gente vive num mundo de muita correria e ao mesmo tempo um mundo de muitas atrações. Muitas coisas podem roubar a nossa atenção, mas hoje o que Deus quer ministrar ao nosso coração é que essa presença que nos é garantida através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, também é uma presença que precisa ser mantida, é uma presença que precisa ser cultivada, é uma presença que precisa da nossa atenção, precisa darmos a essa presença o valor que ela
deve receber, o valor que ela tem. Porque, irmãos, nós podemos viver muitas experiências com Deus, e nós vivemos. Muitas experiências de cura, muitos milagres Deus pode manifestar na nossa vida. E isso também é manifestação da glória de Deus, amém? Mas nada é maior e nada tem mais efeito, nada tem mais resultado na nossa vida do que a manifestação da presença de Deus. Eu quero pedir que nessa noite, junto com você, o Espírito de Deus se manifeste na sua vida. Ele se manifeste nesse lugar. Você pode levantar a mão? Você pode declarar diante do Senhor. Nós estamos um culto ao Senhor. Você pode declarar assim como a corça, Senhor, anseia pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por Ti. A minha alma suspira pela Tua presença. Queridos, nós podemos entender pela palavra de Deus que há um mover do Espírito nesses dias, irmãos, para que nós possamos vivenciar essa glória que vem da manifestação do poder de Deus, que nos transforma. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa transformação é algo que Deus espera que aconteça, algo que Deus espera que esteja ocorrendo na minha vida e na tua vida. Nós que estamos caminhando com o Senhor precisamos estar sendo transformados de glória em glória. Amém? De um estágio para outro, de uma fase para outra, conhecendo o Senhor, contemplando a glória de Deus, porque nós, na verdade, refletimos aquilo que nós contemplamos, não é verdade? Nós temos a cara daquilo que nós contemplamos. O que nós temos contemplado é o que nós temos refletido. Nós ouvimos hoje uma abertura de uma palavra dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, o mundo está sedento, há pessoas que estão sedentas de Deus, há pessoas que estão sedentas da presença de Deus, que querem saber onde está essa presença, e essa presença está na minha vida, essa presença está na sua vida, e essas pessoas que estão convivendo com a gente lá na escola, lá no trabalho, que estão convivendo com a gente na nossa comunidade, nossa vizinhança, elas estão bem olhando para mim e para você, elas estão bem olhando para a minha vida e para a tua vida. E a glória do Senhor vai ser refletida através da nossa vida. Na medida em que nós experimentarmos essa glória, na medida em que nós contemplamos essa glória, a glória do Senhor vai sendo refletida através da minha vida para outras vidas também. Quantos nós temos tocado através da vida do Senhor que habita na nossa vida? Eu quero dizer para você, a vida de Deus, ela habita na sua vida. As pessoas, elas precisam ser tocadas, ou elas precisam tocar na vida de Deus que habita na sua vida. Amém? O Espírito de Deus que habita em nós é o Espírito de vida. O mesmo Espírito de vida que levantou Jesus daquele túmulo é o Espírito que habita na minha vida e na tua vida. E ele não é qualquer Espírito, é um Espírito de poder. E nós precisamos então receber essa revelação para vivermos essa transformação. E outro resultado que eu vejo nitidamente na vida daqueles a quem o Senhor se apresenta, daqueles que como nós, a quem o Senhor se manifesta. Uma terceira coisa que acontece é que quando Deus ele se revela a nós, ele revela a nós quem somos, ele revela também a pessoa que ele quer que nós sejamos. Ele revela também há um chamado de Deus na vida daquele a quem o Senhor se manifesta. Um chamado para fazermos a obra dele. Há um chamado para o serviço, irmãos. Nós somos chamados para a salvação, somos chamados para a santificação e somos chamados para servir ao Senhor. Você está servindo ao Senhor com seus talentos? Você está servindo ao Senhor com as suas habilidades? O que você tem apresentado ao Senhor? De que forma o Senhor tem trabalhado através da sua vida para alcançar outras vidas? Essa glória que ela é revelada a nós, ela também é revelada a outras pessoas através do nosso serviço. Amém? Do serviço que nós prestamos ao Senhor. Qual é o serviço que você tem prestado ao Senhor? O Senhor quer alcançar outras pessoas. Ele quer ministrar outras vidas através da minha vida e da tua vida. Nós precisamos servir ao Senhor e entender que nós somos chamados, como Paulo foi chamado ali. E quando ele caiu ali, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Você já ousou perguntar ao Senhor? Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, nós precisamos ser bem realistas.
E nós vivemos um tempo em que tem sido pregada uma mensagem de um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho da Bíblia. Um evangelho que diz: venha que tudo vai ficar facinho na sua vida. Venha que Ele vai resolver todos os seus problemas, vai realizar todos os seus sonhos. Não é assim? O evangelho que ele não envolve, não requer a renúncia. Não requer abrir mão de nada. Hoje a gente já ouviu isso aqui. Mas o evangelho verdadeiro, o evangelho que é o poder de Deus para transformação, é o evangelho que ele requer de nós uma renúncia. Ele requer de nós abrirmos mão, muitas vezes, do nosso conforto, do nosso bem-estar, para que possamos experimentar da glória, do poder de Deus. Amém? Então nós vivemos muitas vezes o evangelho daquele que busca Deus pelas bênçãos que Ele pode proporcionar, até pelos milagres que Ele pode fazer. Amém. Vamos buscar o Senhor pelas suas bênçãos, vamos buscar o Senhor pelos seus milagres, mas não vamos esquecer que esse Deus que opera milagre, que esse Deus que é abençoador, Ele quer manifestar a sua glória na minha vida e na tua vida e transformar você em uma nova criatura, em um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus. O mundo está esperando, não é? Há um versículo que diz que a criação espera de forma ardente, ela tem uma expectativa com relação à manifestação dos filhos de Deus, e tem filhos de Deus aqui nessa noite, amém? Tem filhos de Deus nesse lugar, amém, irmãos? Jesus está voltando, meus irmãos. Nós precisamos realmente perguntar ao Senhor: qual é o propósito do Senhor? O que queres, Senhor, que eu faça? Sabe, queridos, não importa onde que você está trabalhando, onde você atua. Sabe, quem tem um encontro com Jesus, a quem o Senhor se revela, Ele sabe qual é o seu propósito. Ele sabe qual é o seu lugar. Não importa o lugar onde você está. O Senhor, Ele vai te usar onde você está plantado. O Senhor vai te usar nessa casa. Tem muita coisa para você fazer aqui. Tem muito serviço para você na casa de Deus. Tem muito serviço para você fazer aqui. O que você tem que fazer, talvez Deus não vai dar para outro fazer, para você fazer. Você pode dizer como muitos disseram hoje, como Isaías disse, muitos disseram na palavra: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer para o Senhor, você pode declarar para o Senhor que você quer disponibilizar tudo que você tem. Tudo que você quer disponibilizar para o serviço do Senhor, para que o reino de Deus cresça. Você quer descobrir o privilégio de alguém que serve ao Senhor, que tem alegria em ser um canal, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você quer ser essa pessoa, amém? A presença de Deus, o poder de Deus está se manifestando aqui nessa noite. Está se manifestando na nossa vida para que a gente tome decisões e façamos posicionamentos, para que a gente possa decidir servirmos ao Senhor, buscarmos a Ele, porque essa presença do Senhor que é garantida através da palavra de Deus. Quando Ele disse que Ele nos daria o Espírito da verdade, que nos guiaria, que estaria conosco, não apenas estaria conosco, mas habitaria em nós. Esse Espírito que o mundo não pode ver, não pode receber porque não conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita conosco. Irmão, você conhece, Ele habita na sua vida. Você sabe quem foi que tirou você daquele charco de lodo. Você sabe quem foi que levantou você do tremedal de lama. Você sabe quem foi que quebrou os grilhões da sua vida. Você sabe quem foi que mudou o seu coração. Quem sabe que você estava indo para um lugar de treva, para um lugar de morte. É assim mesmo que nós estávamos. E Jesus nessa hora te libertou. E Jesus nessa hora te colocou sobre uma rocha, firmou os seus passos, te estabeleceu na presença dEle. Isso é o poder de Deus. Isso é a manifestação da glória de Deus. E é de glória em glória, irmãos. É um processo de crescimento contínuo e constante que nós estamos sendo chamados a viver. Não podemos ficar estagnados.
essa presença que é garantida porque habita na minha vida e na tua vida, através do ministério do Espírito, dessa graça de Deus derramada nesse tempo, o tempo da graça, o tempo de um ministério do Espírito que a Bíblia vai contar pra gente, que é de superiores promessas, é de uma aliança superior. Jesus entrou uma vez por todas para oferecer sacrifício para que hoje eu e você possamos entrar na presença dEle, desfrutar da presença dEle, amém? Ser cheios da presença dEle, e nós somos incentivados, encorajados pelo Espírito de Deus a não desprezarmos. Nós temos lido a carta a Timóteo e ela nos inspira a não sermos negligentes nem descuidados com relação ao dom que nós temos recebido. É certo que ali nós sabemos que Paulo está falando a Timóteo das habilidades possivelmente que Timóteo havia recebido, dos dons para servir a Deus como líder na sua época, mas eu acho que eu não erro muito se eu disser que há um dom, há uma dádiva de Deus, que é a presença dEle, e nós precisamos não ser negligentes e nem descuidados com relação à presença de Deus. Não podemos perder a presença de Deus. Nós não vamos perder o tempo da visitação do Senhor. Amém? Nós não vamos perder o tempo do mover do Espírito Santo. E eu quero lembrar vocês que esse Jesus, que obteve o ministério mais excelente de superiores promessas, prometeu abençoar a sua igreja, edificar a sua igreja, prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo é para esse tempo, é para mim e para você. O dom espiritual, irmãos, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus é para esse tempo, é para vivermos isso, é para vivermos essa realidade. Você pode dizer amém? Então é preciso que a gente entenda, nós não podemos ser negligentes. Paulo vai dizer: não extingais o Espírito Santo de Deus. Extinguir é diminuir, é restringir, é suprimir a presença, a atuação, o poder do Espírito Santo na nossa vida. De que forma nós extinguimos ou corremos o risco de extinguir a presença de Deus? Você sabia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Eu ouvi isso e eu entendo que é o que a Bíblia revela para a gente. Muitas vezes nós cultivamos afetos, cultivamos interesses, cultivamos afeição, damos o nosso tempo, damos o nosso melhor para tantas coisas, até mesmo para relacionamentos que roubam o nosso coração do Senhor. Mas o Senhor diz que nós não devemos extinguir a presença, o poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo na minha vida, há revelação, há transformação, há disponibilidade para servir ao Senhor. Eu quero dizer que nós como igreja, vamos realmente viver, nós vamos entrar num tempo de frutificação espiritual, de aumento da glória de Deus. Uma forma, irmãos, que nós não vimos ainda, que nós não conhecemos ainda, mas o Senhor está com a sua mão estendida e já tem gente aqui sentindo o calor, sentindo a glória de Deus chegando na sua vida, sentindo o amor renovado pela palavra, sentindo o amor renovado pela presença. Já tem gente aqui dizendo: Deus, eu posso perder muitas coisas, mas eu não posso perder a tua presença, Senhor. Já tem gente aqui entendendo qual é o lugar da presença. O lugar da presença de Deus na sua vida. Nós precisamos dar à presença de Deus o devido lugar. Nós precisamos dar à presença de Deus o lugar que ela merece. E o lugar que ela merece na minha vida é o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos estar atentos, porque muitas
tantas situações que nos puxam para lá e nos puxam para cá, e os nossos olhares vão se perdendo do nosso alvo, os nossos olhares e a nossa afeição vai se perdendo de Deus, mas a presença de Deus, ela ainda está no nosso meio, meus irmãos. A presença de Deus ainda está aqui. O Jesus que mandou João escrever para aquelas igrejas lá da Ásia, ele continua dizendo, como disse através de João: eis que eu passeio no meio dos candeeiros e eu conheço a minha igreja, eu conheço você, eu sei onde você está. Mas a presença de Deus ainda está aqui nos convidando a estar no lugar da adoração, a estar no lugar da revelação, a estar no lugar onde Deus se manifesta na nossa vida e também através da nossa vida. Então eu convido você a rever os seus conceitos nessa noite sobre o que é servir ao Senhor. Eu convido você a rever a sua posição em Deus, o chamado que Deus tem feito na sua vida. E por que que você acha que Ele se revelou a você um dia? Por que que você acha que Ele se apresentou e disse para você: eu sou Jesus, eu faço de você uma nova criatura, eu mudo a sua história? Qual é a razão dessa revelação? A palavra de Deus responde: nós somos criados e chamados para o louvor da sua glória, para revelar a sua glória. Eu queria que você levantasse a mão comigo e se apropriasse dessa palavra. Eu fui chamado para revelar a glória de Deus, e a glória de Deus se revela através da minha vida, e também na minha vida. Quando a glória de Deus se revela na minha vida, ela também se revela através de mim, ela também se revela através do meu andar, do meu caminhar. Amém? Aleluia. Nós somos chamados para revelar a glória de Deus. Não podemos suprimir a presença dEle. Não podemos limitar o poder de Deus. Se tem algo limitando o poder de Deus na sua vida, eu quero declarar com você: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se há liberdade, meu irmão, não há mais prisão, não há mais resistência. Você pode dizer amém? Não há mais resistência, não há mais prisão, não há limitação para o poder de Deus. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. A presença de Deus é garantida. Ela não pode ser perdida. Ela tem que ser mantida. Enchei-vos o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Enchei-vos o Espírito, enchei-vos o Espírito, enchei-vos o Espírito, irmãos, enchei-vos o Espírito. Mantenha a lâmpada acesa, mantenha o azeite. Está faltando azeite, aleluia. Há uma graça de Deus liberada sobre a nossa vida hoje. Podemos encher as nossas lâmpadas hoje. Podemos pedir o azeite do Espírito Santo hoje. Podemos declarar: Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença. Uma vez eu ouvi uma ilustração que a pipa, ela pode ser forjada ali, construída com bom cerol, uma boa linha. Cerol não, que é proibido. Tirei o cerol. Uma boa linha, um bom bambu, uma boa folha de seda. Mas se não tiver vento, ela não sobe. Então, queridos, nós precisamos do vento. Nós precisamos do Espírito Santo. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É poder de Deus, é manifestação de Deus. Deus poderia apenas ter você nesse culto. Nós estamos aqui nesse culto, nessa reunião, e Deus poderia apenas chamar a gente para perto e dizer: tá bom, o lugar que você chegou tá bom. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava naquele barco ali, e ele viu Jesus se aproximando sobre as águas, e ele falou: mestre, deixa que eu vá contigo. E Jesus falou: que isso, Pedro? Aquieta aí, para que isso? Tá de onda. Mas Jesus falou: você quer vir, Pedro? Vem! Irmão, se você quiser vir a Jesus, se você quer mais do poder de Deus, venha a Jesus. Vem e vê, aleluia. Vem e vê, aleluia. Se nós cremos, nós veremos.
veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós venceremos a toda e qualquer resistência, a toda e qualquer dureza de coração, a todo e qualquer pecado, toda e qualquer situação que possa nos atrair, seja situação espiritual, seja situação emocional, seja situações cotidianas ou da cultura do nosso mundo. Nós vamos vencer, porque o Espírito Santo de Deus, Ele continua operando no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. A igreja do Senhor está aí. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: você é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Senhor. O Senhor quer se manifestar na sua vida também. E para terminar e para concluir, eu quero dizer para você que se você tem de alguma forma perdido o tempo, você tem se perdido no propósito, você tem se perdido naquela visão que Deus ministrou ao seu coração, assim como Davi clamou, nós também podemos clamar: torna a dar-me alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito, não me repulses da tua presença. Nós podemos clamar assim como a corça suspira pela corrente das águas. Assim, Senhor, eu suspiro por ti. Quando me apresentarei, é hoje, meu irmão. É hoje, é hoje. É agora, é aqui, o dia é hoje. Eu não sei se Jesus volta ao terminar esse culto antes dele mesmo terminar. Eu não sei, mas eu sei que o dia que Jesus estabeleceu para que a gente volte, nós vamos voltar, amém? Então, se você tem se perdido, se a presença de Deus tem sido perdida na sua vida, se em algum momento, alguma situação subiu ao seu coração e fez você desviar os olhos do seu amor maior, e você já não canta mais os louvores do Senhor, não é aquele louvor que nós cantamos fácil aqui, aquele a gente acompanha, aquele a gente sussurra, mas é aquele louvor que sai do profundo da sua alma. Nós queremos cantar os louvores do Senhor nesse tempo. Nós queremos ser uma igreja que canta os louvores do Senhor, que o adore em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorar com consciência.